capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Profetas menores, Sofonias. Quem está com dificuldade aí? Amém, irmãos? Quem achou, glória a Deus. Quem não achou, misericórdia, né? Como é conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e de seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que o adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, e os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Vamos orar? Senhor Deus de toda graça e misericórdia, estamos aqui nessa noite, Senhor, e já ouvimos a Tua voz através dos louvores, através de cada oração que aqui foi feita. E agora, Senhor, mais uma porção da Tua palavra vai ser ministrada aos nossos corações, ó Pai. Continua a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nosso meio. Quanto a mim, Senhor, aquieta meu coração. Porque a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, é ela que tem poder de transformar, Senhor, e operar em nossas vidas, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, e opera, Senhor, em minha vida nesse momento, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema do livro de Sofonias é o dia do Senhor. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler esse livro, e aí eu aconselho os irmãos estarem entrando no canal lá da SEV. Nós vamos ter um estudo lá em 2021, que eu peguei lá algumas observações, né? Nosso irmão Lucas, que está aqui, fez uma parte desse estudo. Eu li esse livro e também estudei lá no canal do YouTube, nos Profetas Menores. E a gente vai ter um conteúdo muito importante lá, do livro de Sofonias e também de outros profetas menores naquele lugar. Mas antes de nós entrarmos diretamente no texto, irmão, eu queria trazer um pouco do contexto desse período que Sofonias ele profetizou para o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Primeiro, o contexto político. Judá estava num período muito conturbado. Cercado dele estava o reinado dos assírios, estava o povo, os assírios, estavam os egípcios e estava o povo caldeus, que são os babilônicos. Nesse período, os assírios estavam já em um período de decadência. Eles estavam declinando. E quem estava em ascensão nesse momento era justamente o povo babilônico, que eram os caldeus. Mas já tinha tido a divisão dos reinos, entre o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino do sul, que era justamente Judá, com a sua capital, Jerusalém. E nesse período aqui, já era um período que o povo já estava, de uma certa forma, aprisionado. Porque nesse período, Israel já tinha sido levado pelos assírios, mas Judá e Jerusalém continuavam com uma certa liberdade. Mas, na verdade, eles já estavam pagando impostos e eram vassalos do povo assírio. Então, uma cobrança enorme
financeiramente era imposta a Judá e a Jerusalém nesse período. Mas o problema de Jerusalém e Judá não era apenas político, mas principalmente religioso. O povo de Judá, ele estava numa decadência religiosa tremenda, porque o povo perdeu realmente a direção de Deus para aquilo que tinha que ser feito. Na verdade, irmãos, o povo de Israel, desde o período que ele saiu do Egito, ele já vinha com essa questão da decadência religiosa dentro de si. E se nós formos ver lá, peço que os irmãos abram aí, em Josué, capítulo 24, nós vamos ver que desde o início, o povo de Israel, ele já vinha numa decadência religiosa e ele servia a outros deuses constantemente. Josué capítulo 24. Ele vai nos dizer assim, a partir do versículo 14. E agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo aqui, ele faz uma aliança com Deus. Mas nós vemos aqui que nessa caminhada aqui o povo era idólatra. O povo adorava a Deus e adorava a outros deuses. E é por isso que Josué ele faz uma convocação no final do seu livro, para que o povo abandone a idolatria, para que o povo realmente sirva única e exclusivamente ao Deus vivo, ao Deus que libertou eles do cativeiro, ao Deus que tirou eles do Egito, ao Deus que fez promessas e milagres durante toda a sua caminhada. Mas o povo ainda continuava a adorar a outros deuses. E o texto é interessante, irmãos, que enquanto Josué e a descendência dos anciãos que estavam com Josué estavam vivos, eles obedeceram à voz de Deus. Mas o problema foi quando morreu Josué e os anciãos. E nós vamos ver aqui no livro de Juízes. Pule só um pouquinho aí que você vai ver. A partir do capítulo 2, versículo 10, que diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Então, novamente, irmãos, outra nação, outra geração nasceu e voltou a cometer o mesmo pecado, o pecado da idolatria. E Sofonias, irmãos, é isso que está acontecendo. O povo estava numa decadência política, numa decadência religiosa enorme. Se você pegar lá o livro de 2 Reis, você vai ver as histórias dos reis de Israel e os reis de Judá. E dentro do contexto da história de Israel, nenhum dos reis de Israel foi um rei que obedeceu à voz do Senhor. Todos foram maus. Todos foram desobedientes a Deus. Lá no reino de Judá, existia uma alternância, uma oscilação. Alguns obedeciam, outros não obedeciam. Alguns entendiam a voz do Senhor, outros não entendiam. Então tinha essa sequência de obedecer e de não obedecer. Mas Sofonias, ele ministra a sua profecia, e o texto diz no versículo 1 assim, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias,
filho de Amon, rei de Judá. E é interessante nós vermos essa exposição que o livro nos faz, irmãos, porque essa questão de trazer a hereditariedade de Sofonias, da sua família, era para mostrar a veracidade daquilo que Sofonias estava falando. Para dizer a eles, ao povo, que aquilo que Sofonias estava ministrando, a sua profecia, não era algo que era contado por alguém que não tinha conhecimento, que não fazia parte da linhagem real. Porque Sofonias, através dessa descrição que foi dada no seu livro, ele demonstra que ele fazia parte da realeza. Ele fazia parte do povo de Israel, do povo de Judá. Então, ele era um profeta que tinha veracidade. Ele não era qualquer um que surgiu no povo de Judá e trouxe uma profecia. Mas ele era um profeta que fazia parte do povo de Judá e ele tinha conhecimento daquilo que o povo estava passando. E era a própria voz de Deus naquele lugar. E aí, ele fala que foi do tempo do rei Josias. E se você for lá no livro de Reis, você vai encontrar a história de Josias. Josias, ele começa a reinar em Jerusalém, em Judá, com 8 anos. Apenas 8 anos, uma criança. Mas a partir de 16 anos, ele tem um encontro com o Senhor. Ele passa 8 anos reinando em Judá, mas ainda não tem um encontro com o Senhor. E a partir de 16 anos, ele tem um encontro com o Senhor. E a partir desse encontro com o Senhor, ele faz uma revolução no templo de Judá, no templo de adoração. Porque nesse templo aqui, irmãos, o templo construído por Salomão, o tabernáculo, ele estava invadido por a idolatria. Existiam cultos a outros deuses dentro daquele lugar. Historicamente diz que prostitutas cultuais faziam parte do mesmo lugar onde se adorava o Deus vivo, o Deus de Israel. Então você tinha ali uma mistificação, uma mistura de várias crenças dentro do templo de adoração ao rei de Israel. E aí, Sofonias, ele é levantado para justamente trazer essa mensagem ao povo de Judá. Mas vamos ao versículo 2, irmãos, e veja o que o texto nos fala. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Um decreto já tinha sido determinado por Deus. Era necessário entrar com seu juízo naquela nação. Era necessário, de uma vez por toda, o Senhor ele limpar realmente tudo que estava acontecendo no seu povo. E não só no seu povo, mas com todas as nações circunvizinhas a Israel. E aí, irmãos, nos traz uma grande lição. O rumo da história da humanidade, ela não está perdida. O rumo da história da humanidade, ela não está aí à solta. Deus tem o controle de toda a história da humanidade em suas mãos. Por mais que muitas vezes, dentro do contexto que nós vivemos no nosso dia, nós vemos coisas que dizemos assim, meu Senhor, como isso pode estar acontecendo? Quantas aberrações têm acontecido no nosso dia a dia? Normalmente, nesse período de carnaval, nós vemos tantas coisas no nosso país acontecendo, não é verdade? E muitas vezes nosso coração até quer entristecer por causa disso. Mas sabemos que Deus, ele tem um rumo da história da humanidade em suas mãos. Ele tem um rumo da minha vida, ele tem um rumo da sua vida. Ele tem um controle de tudo e nada sai do seu controle. Vamos lá no Salmo 2, irmãos. O Salmo 2, ele traz justamente o ensino a respeito disso. Diz assim o Salmo 2: Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Por mais que homens se levantem, por mais que impérios se levantem,
e ache que tem o poder e o controle da humanidade, que tem o controle de tudo em suas mãos. Mas o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é o Deus que cuida do seu povo, Ele é o Deus que rege a humanidade, Ele é o Deus que julga, Ele é o Deus que aplica o seu juízo, a sua justiça. Ele é o Deus que ama, mas é o Deus também que se ira. Ele é o Deus que no momento que realmente nós obedecemos à sua vontade, Ele estende as suas mãos. Mas no momento que nós desobedecemos à sua vontade, Ele nos corrige. Porque nós precisamos ser corrigidos por Ele. E é assim que Deus age. E é assim que Deus faz. E é interessante, irmãos, nós vermos aqui em Sofonias, que Deus Ele dá um decreto. E Ele diz sim, de fato, ou seja, irá acontecer. Não tem como revogar. É a minha vontade, é o meu desejo. Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. E pegando uma linha aí do nosso irmão Lucas, que ministrou lá em 2021, ele trouxe algo bem interessante, e muitas vezes nós lemos e não observamos. O contexto aqui de consumir, irmãos, ele começa contrário ao que ele criou. Veja que ele diz que primeiro ele irá consumir os homens e os animais. Depois ele vai dizer que vai consumir as aves dos céus e o peixe do mar, as ofensas com os perversos, e exterminarei de sobre a face da terra, diz o Senhor. Se nós irmos lá para Gênesis, nós vamos ver que durante a criação, o último a ser criado foi o homem. Mas na destruição, no fim dos tempos, Deus irá começar a destruir a humanidade. E assim sucessivamente. Porque esse juízo aqui, irmãos, também tem um sentido escatológico. Estava sendo aqui direcionado para o povo de Judá, mas também está sendo direcionado para o fim dos tempos, onde tudo isso aqui, ele irá acontecer. Então, devido à desobediência do povo, devido à iniquidade que o mundo tem vivido, Deus ele vai aniquilar toda a humanidade. Mas louvado seja Deus, porque um dia nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E nesse sangue nós estamos protegidos, cobertos, salvos. A destruição irá acontecer, irmãos, mas nós somos os remanescentes. E o bom desse livro de Sofonias, que já teve o interesse de ler, se você não leu, leia, é no final nós vemos a misericórdia e a graça do Senhor alcançando o seu povo. Mas o Deus que ama também é o Deus que corrige. E aqui nós vamos ver, irmãos, algumas lições que também esse livro nos traz a partir desses versículos. A partir do versículo 4, ele diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste o lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e de seus sacerdotes. Como já dissemos, irmãos, um dos grandes problemas de Israel era a idolatria. O povo de Israel sempre foi um povo idólatra. Era um povo que foi salvo pelo Senhor, foi salvo por Deus. Deus mostrou os seus milagres, mas no meio da caminhada sempre acontecia algo que o povo tinha que trazer outros deuses para adorar. João Calvino disse que o coração do homem, ele é um coração que fazem ídolos. E nós temos isso dentro de nós. O coração nosso, ele tem o desejo de ter sempre algo que nós possamos tocar, ver, adorar. E esse foi o grande problema do povo de Israel. Deus era um Deus que se apresentava, mas eles não viam. Deus é um Deus que operava milagres, era um Deus que curava, era um Deus que restaurava, era um Deus que salvava, mas eles não tocavam em Deus. E talvez esse tenha sido o grande problema do povo de Israel. Porque o povo, quando eles pediram um rei, eles pediram porque eles diziam que queriam um rei que fosse à frente nas batalhas. Por mais que eles soubessem que aquele rei que ia dominar sobre eles, iam trazer circunstâncias para eles de responsabilidades, mas eles queriam um rei que fosse na frente das batalhas. Eles não estavam mais satisfeitos com Deus, por mais que Deus desse vitórias a eles em todas as lutas e as batalhas que eles enfrentavam. E aí, eles pediram um rei, e nós temos a sequência dos reis de Israel: Saul, Davi, Salomão, e aí nós vamos ter nas sequências dos reis que tiveram no reino de Israel. E através disso, irmãos, o povo, ele sempre adorou a outros deuses. O povo sempre precisou de algo
para que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. E aí, qual é a pergunta que fica para nós nessa noite? Quais são os ídolos que nós temos colocado em nossas vidas? Quais são os ídolos que nós temos colocado no lugar do nosso Deus? Porque assim como diz João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós temos muitas vezes, irmãos, colocado ídolos no nosso dia a dia. Por mais que às vezes a gente nem perceba. Mas nós temos trocado a adoração ao Senhor por muitas coisas. Eu não vou citar aqui situações ou pessoas ou causas, porque pode ser que eu toque em algo que você tenha desejo e faça, e vai dizer assim, ele está falando diretamente para mim. Não. Mas você conhece o seu coração. Você sabe no dia a dia aquilo que tem dominado a sua vida. Aquilo que tem feito com que você deixe de realmente adorar esse Deus vivo, poderoso, que fez coisas maravilhosas na sua vida, para você estar adorando a outras coisas. Talvez seja objetos, talvez seja pessoas, eu não sei. Mas você sabe. E o Senhor nessa noite está dizendo a você, largue os seus ídolos. Adore exclusivamente a mim. Porque eu sou o seu verdadeiro Deus. Eu sou aquele que te resgatou do lamaçal do pecado. Eu sou aquele que um dia olhou para você, que não tinha condições nenhuma de se salvar, e lhe trouxe a esse lugar. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, não por vontade nossa, mas porque um dia o Senhor abriu as suas mãos, estendeu as mãos para nós e nos tirou de onde nós vivíamos. Tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma história a contar. Tenho certeza que cada um de nós temos aqui um testemunho a dar de como éramos antes de conhecer o Senhor. Mas um dia o Senhor nos alcançou, nos tirou da fábrica de ídolos. Tínhamos muitos ídolos em nossos corações e o Senhor nos trouxe para a sua graça, para a sua maravilhosa luz. Mas o nosso coração, ele é pecaminoso. E constantemente, irmãos, nosso coração ele busca ídolos para adorar. E era isso que estava acontecendo com o povo de Judá. O povo estava adorando a Deus, mas adorava ídolos. O povo não sabia realmente adorar exclusivamente ao Deus vivo e todo-poderoso. E aí vem a sequência daquilo que Deus disse. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Uma coisa que nós temos que observar, irmãos, é que o juízo do Senhor ele vem para o seu povo e vem para as nações pagãs. Muitas vezes, e em muitos lugares, se prega aquela situação assim, ó, não, você está protegido pelo Senhor. Você está debaixo das suas asas, então esqueça, nada vai acontecer com você. Mas um Deus que ama, como já falei, é um Deus que corrige. Se nós formos pegar a história dos patriarcas, nós temos estudado isso lá na Igreja do Novo Cruzeiro na segunda-feira, estamos estudando o livro do Gênesis. Nós vemos e vimos como o Senhor ele trabalhou no caráter dos homens que ele chamou. Vemos Abraão chamado de uma terra pagã, Ur dos Caldeus, e ele diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Abraão sai, obedece à voz do Senhor, mas a sua caminhada, irmãos, não foi uma caminhada só de acertos. Em muitos momentos, Abraão ele errou, ele mentiu, ele fez aquilo que era mal perante o Senhor. E durante a sua caminhada, o Senhor foi trabalhando, moldando, transformando o seu caráter e a sua vida. E assim sucessivamente, irmãos. Se nós formos ver os homens da Bíblia, homens chamados por Deus, nenhum deles era perfeito. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, foi moldando a sua vida e o seu caráter para que fosse feita a vontade dele, não a nossa vontade. E assim é conosco, irmãos. Nós não estamos aqui nessa noite porque somos perfeitos. Nós não estamos aqui porque somos as pessoas mais corretas desse mundo. Mas é porque um dia Deus, pela sua misericórdia, nos chamou. E tem moldado o nosso caráter. E tem moldado a nossa vida, cada dia que nós estamos caminhando com Ele. Eu digo à minha esposa, não espere um homem perfeito, minha filha, porque eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas no meu dia a dia. Agora, o Senhor, a cada dia, Ele está mudando o meu caráter. Ele está transformando a minha vida. Ele
Ele está mudando a minha forma de agir. E aquilo que está em conformidade com a sua vontade, nós vamos fazer. Aquilo que não está em conformidade com a sua vontade, ele vai mudar aquilo que tem que mudar em nosso coração. Mas precisamos entender, irmãos, que quando nós obedecemos a voz do Senhor, amém. Mas quando nós desobedecemos a sua vontade, ele nos corrige. E foi isso que estava acontecendo com o povo de Judá. O povo estava em desobediência à voz do Senhor. O povo estava em desobediência à vontade de Deus, para aquilo que tinha sido traçado para o seu povo e como deveriam seguir. No versículo 5 ele diz assim: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Existe outro problema, irmãos, que acontecia em Israel. O problema não era só, no caso aqui, Judá, né? O problema não era só a idolatria, mas era o sincretismo religioso. Judá, ele não apenas adorava outros deuses, mas também ele fazia uma divisão daquilo que ele estava adorando. Como nós falamos, no tempo de Judá, existia a adoração ao Deus de Israel e a adoração aos deuses pagãos, dentro do próprio templo. Porque os reis, antes de Josias, e até no certo período de Josias, permitiram que isso acontecesse. Amon, que era seu pai, Manassés, que era seu avô, e o texto diz que Manassés ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que as outras nações. Então, assim, vê o nível que estava o povo de Israel e o povo de Judá. Então, nesse momento aqui, o povo vivia assim, dentro de um sincretismo religioso. Não, eu adoro a Deus aqui, mas também adoro a Baal. Eu adoro a Deus aqui, mas também adoro a outra entidade que está aqui no lugar. Está todo mundo junto. O importante é a gente adorar. E esse era o grande problema de Israel. O povo estava sem entender realmente o significado de adorar ao único Deus, Criador de todas as coisas. Por mais que já tinha sido dado a lei ao povo, lá no Êxodo, que não terás outros deuses diante de ti. Mas o povo estava vivendo essa realidade. Um sincretismo religioso. E aí a lição para nós é justamente essa. Muitas vezes nós estamos aqui, no templo, adorando ao Senhor. Aqui dentro não tem adoração a outros deuses. Mas quando saímos daquela porta para fora, irmãos, aí nós começamos a adorar. Esse é o grande problema. Aqui dentro, nós levantamos as mãos, cantamos louvores ao Senhor, mas quando passamos daquela porta ali, a nossa adoração é diferente. Ou muitas vezes, irmão, nossa adoração é apenas aqui. Quando passamos daquela porta, eu não sou mais crente, o que importa é a minha vida, o que eu vou fazer não tem nada a ver, o que importa é daquela porta para dentro. Da porta para fora, eu posso fazer o que eu quiser. E esse é um grande problema. E muitas pessoas, irmãos, têm vivido assim, um sincretismo religioso. Aqui dentro é uma pessoa, aí fora é outra totalmente diferente. A sua vida profissional não realmente condiz com a vida religiosa. A sua vida familiar, muito pior, porque você aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, talvez alguns irmãos tenham ouvido, de uma criança que o seu pai era diácono na igreja. Tem que ser logo o diácono, né? E esse diácono, a servir a ceia do Senhor, ele, passando para servir a ceia, a filha bateu na mãe e disse: mãe, vamos falar com o pastor? Ela disse: vai falar o quê, minha filha? Vamos falar com o pastor para a gente morar aqui, que o pai aqui é tão bonzinho, mas quando sai daqui, a situação é totalmente diferente. Muita gente, irmãos, tem vivido assim. Dentro da igreja é uma pessoa, mas quando sai das portas para fora, é outra totalmente diferente. E Deus é um Deus que ama e é um Deus que corrige. Se nós estamos vivendo assim, irmãos, precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E o sincretismo religioso não faz parte da vida cristã. E sincretismo religioso, irmãos, não é apenas você estar aqui dentro adorando a um Deus e lá fora adorando as coisas pagãs. Mas é todo o seu contexto moral, cultural e também familiar. Porque o Senhor é um Deus que vê todas as coisas. Abra em Jeremias capítulo 7.
Vamos ver como é que o povo de Israel, o povo de Judá estava vivendo. E Deus, na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas, irmãos. Não temos como nos esconder do Senhor. Jeremias 7, do 1 ao 11. Diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes, e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo fiz isto, diz o Senhor. Que palavra forte, né, irmãos? Mas era a realidade que o povo de Judá estava vivendo. O povo achava porque estava no templo, estava protegido. Só por estar ali, não importava o que lá fora estava sendo feito. O importante é eu estar na quarta e no domingo na igreja. A partir daí, na semana, vem o que vier. Vou fazer de tudo, vou aprontar de tudo. Mas o culto da quarta e do domingo eu não falto. Era mais ou menos esse estilo, irmãos, que o povo de Judá estava vivendo. Achando, porque estava dentro do templo, estava protegido. Não estou dizendo aqui que é para você deixar vir na quarta e no domingo, não, viu? Em nome de Jesus, é para estar aqui. Mas você tem que entender que é a vontade do Senhor, é a obediência a Deus que vai fazer a diferença. O seu culto, irmão, só vai ter realmente veracidade se você vier nesse lugar com o desejo de adorar o Deus verdadeiro e viver uma vida conforme a sua vontade e o seu querer. Porque Deus, Ele conhece o nosso dia a dia. Ele conhece como nós andamos, Ele conhece o que nós temos feito, o que nós temos praticado. Nós podemos esconder dos irmãos, do pastor, dos líderes, mas de Deus nada está encoberto. E é por isso que Deus aqui está dizendo que irá sobre os eirados, os que adoram o exército dos céus, e os que adoram o Senhor e juram por Ele também por Milcom, esses também serão eliminados. O outro ponto, irmãos, que o texto nos quer trazer é a partir do versículo 6, o outro que nós lemos. E diz assim: os que deixam de seguir ao Senhor. Nesse versículo aqui, irmão, nós temos 3 observações que o Senhor ele vai fazer, através de Sofonias ao povo de Judá. Primeiro, ele diz assim: os que deixam de seguir. Sabe aqueles, irmãos, que começam a caminhada, eufóricos, animados, não perde um culto, está aqui constantemente, quer se vir em tudo, mas de repente você começa a ver, cadê fulano? Rapaz, nunca mais apareceu. Né? E às vezes você vai até atrás, procura, conversa com ele, mas ele não prossegue. Deixam de seguir ao Senhor. Isso por inúmeras circunstâncias, irmãos. Algo que ele viu na igreja que o decepcionou, algum irmão que passou por ele que não falou, né? O pastor talvez não cumprimentou, aquele dia que o pastor estava muito ocupado, falou com todo mundo, mas não falou com ele. Aí o irmão já se chateou.
E aí começa a vir os problemas. Porque o seu coração já criou um ídolo. Ou foi o pastor, ou foi um irmão, ou foi um líder de ministério. Porque o foco dele não é Deus. Ele se apegou aos homens. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve respeitar o pastor Hamilton, respeitar o líder de ministério, não estou dizendo isso. Mas nós temos que entender que a adoração é a Deus. São homens de Deus, mulheres de Deus que estão nesse lugar aqui. Temos que honrar, respeitar, mas temos que entender que a nossa adoração, quando vemos aqui, é adorar ao Senhor. Nós não estamos vindo aqui, irmãos, para que o pastor Hamilton veja, missionária Ana Paula veja, presbítero Alessandro veja, presbítero Neto veja. Não, nós estamos aqui para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. É esse o propósito que o povo de Deus tem que ter em seu coração. Mas o povo aqui começou a deixar de seguir ao Senhor. Por algumas circunstâncias. O texto não diz qual foi. A outra circunstância que seguiu aqui, irmãos, é de não buscar ao Senhor. Veja só, o povo deixou de seguir ao Senhor e agora não busca ao Senhor. Aí qual é o problema, irmãos? Não vem mais e não busca. Não lê a palavra, não ora. Deixou tudo. Deixei de vir para a igreja, deixei de buscar ao Senhor. Não tenho mais desejo de ler a palavra, não tenho mais desejo de orar, não tenho mais desejo de estar em comunhão com os irmãos, não tenho mais desejo de encontrar com ninguém. Às vezes, quando encontro, viro para o outro lado da rua para não passar e nem falar. Era isso que estava acontecendo com o povo de Judá. Vinha a idolatria, vinha o secretismo religioso e agora o abandono direto de Deus. Deixaram de seguir, deixaram de buscar ao Senhor. E o último ponto, deixaram de perguntar por Ele. Diretamente, irmãos, acabou-se tudo. Tenho certeza que você conhece pessoas assim, não conhece? Pensa assim na sua mente assim, não vamos aqui julgar. Pessoas que começaram, vinham, mas deixaram de vir, deixaram de seguir ao Senhor, depois deixaram de buscar ao Senhor e nem perguntam mais por Ele. Não tem desejo algum, irmãos, de estar realmente diante de Deus. E o Senhor está dizendo que o dia do Senhor, Ele irá chegar para todos esses. E esse dia do Senhor, irmãos, nesse contexto aqui, era para o povo de Judá, de Jerusalém. Mas o dia do Senhor, Ele pode chegar individualmente para cada um de nós. Através de uma circunstância, através de uma enfermidade. Inúmeras situações podem acontecer em nossa vida que é o dia do Senhor. É o Senhor tratando com o nosso coração. É o Senhor moldando o nosso caráter. É o Senhor transformando a nossa vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus que ama a sua igreja. E quem ama, Ele corrige. E era isso que está acontecendo com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. Lucas capítulo 24, irmãos, ele traz uma passagem que nós conhecemos muito bem. Abra lá em Lucas capítulo 24. E às vezes, irmãos, as circunstâncias da nossa vida, elas fazem com que a gente queira nos afastar do Senhor. Às vezes não é nem na sua vida pessoal, mas às vezes é na sua vida familiar. Às vezes é na sua situação de trabalho. E o texto de Lucas capítulo 24, ele relata os dois discípulos do caminho de Emaús. E esse texto, ele relata justamente após a ressurreição e a morte de Cristo, após a morte e a ressurreição de Cristo, dois discípulos que eles se afastavam de Jerusalém. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, em torno de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. As circunstâncias. Versículo 21. Após ele ter um diálogo sem conhecer que era Cristo, eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres lá que conosco estavam nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha o 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Pule agora para o 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha a Escritura? As circunstâncias, irmãos, eles querem nos afastar do Senhor. As dificuldades, as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, eles querem nos afastar do Senhor. E muitas vezes nós estamos como esses discípulos aqui, sem conseguir enxergar a Deus, porque as circunstâncias têm nos cegados. Mas o texto diz que no momento que existe o partir do pão, e o partir do pão ele simboliza a comunhão com Deus, ele simboliza estarmos juntos ali. E é isso que nós como igreja precisamos fazer, irmãos. Quando nós perdemos essa comunhão com o Senhor, nós vamos ficar como esses discípulos, cegos, nécios, tardios em reconhecer a Deus. E o nosso coração não vai arder. Simplesmente nós vamos estar aqui cumprindo uma tabela. Você vai sair da sua casa e vai pedir que dê 8 horas da noite ou 9 horas para poder ir embora. Porque o seu coração não tem desejo de adorar ao Senhor. O seu coração não está ardendo, fervoroso, em realmente adorar esse Deus vivo e verdadeiro. Você simplesmente está seguindo a ídolos, está no sincretismo religioso e não tem buscado ao Senhor. E nessa noite, o Senhor ele venha a transformar o nosso coração. E nessa noite o Senhor ele venha a realmente mudar o nosso modo de agir e o nosso de ser. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós somos assim. Mas o Senhor, que é um Deus rico em misericórdia, Ele nos resgatará, Ele nos resgatou. E nós precisamos apenas entender e precisamos estar diante da sua face, buscando Ele constantemente, irmãos, e sermos vigilantes em tudo aquilo que nós iremos fazer a cada dia. Eu queria convidar o Ministério do Louvor, temos um tempinho ainda, eu queria que o Ministério do Louvor louvasse esse último hino que nós louvamos aqui. E que você nessa noite que está aqui, realmente ouvisse esse louvor e realmente fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Era isso, Senhor, que Tu queria falar conosco nessa noite. E Tu sabes, Senhor, a nossa necessidade, Tu sabes como nós temos vivido, Senhor, Tu sabes como nós temos praticado, Senhor, após sairmos dessa porta, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos vivenciado, Senhor, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vizinhança. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque precisamos ser movidos por Ti, corrigidos por Ti, Senhor. E que o dia do Senhor, Senhor, muitas vezes precisa ser chegado a cada um de nós para que realmente venhamos reconhecer que Tu és o único Deus verdadeiro. É o único Deus, Senhor, que realmente devemos adorar e Te devemos prestar culto e adoração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no profundo da nossa alma e trazer reflexão para o nosso dia a dia. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus.